Olá pessoal, nós já vimos como dar nome aos oxiácidos. Na aula de hoje nós aprenderemos como dar nome agora aos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na sua fórmula, e também a como dar nome aos ânions que são formados pelos ácidos. Vamos à aula então? Para dar nome aos hidrácidos, nós vamos utilizar a seguinte regrinha. Vai ser o nome do elemento mais a terminação hídrico. Olha só o caso do HI. O HI apresenta, além do hidrogênio, que vai ionizar em água, o elemento iodo. Então, o HI vai ser o ácido iodídrico. O HBr agora. O Br é o bromo, o elemento bromo. Então, esse é o ácido bromídrico. O HCl apresenta o cloro, esse é o ácido clorídrico. O HF com o flúor é o ácido fluorídrico. O H2S, que apresenta o enxofre, nós sabemos que enxofre é sulfur, então esse é o ácido sulfídrico. E por último, o HCN, aqui já então apresentando os principais hidrácidos, que é o ácido cianídrico. Então, pessoal, para dar nome aos hidrácidos é muito fácil. Não precisamos de todas aquelas regras que nós vimos para os oxiácidos, já que os hidrácidos aqui são apenas alguns que são os mais importantes que vão aparecer. E aí é bem simples. Pegamos o nome do elemento e vamos acrescentar a terminação hídrico. Vamos falar um pouquinho agora sobre os ânions que são formados pelos hidrácidos. E aí nós temos uma regrinha. Como nos hidrácidos nós temos a terminação hídrico, o ânion que será formado terá a terminação eto. Vamos ver isso aqui na prática. Olha só, no caso do HI, nós sabemos que em água ele vai ionizar, liberando o H+, como único cátion, mas liberando também um ânion, nesse caso o I-. O que eu quero mostrar para vocês então é que o HI que nós agora vimos, que é o ácido iodídrico, vai formar o ânion iodeto. Então, quando nós temos o ácido com a terminação hídrico, nós teremos o ânion com a terminação eto. É importante observar também, pessoal, que nós teremos sempre a carga do ânion tendo que neutralizar completamente as cargas positivas aqui do cátion, que é o H+. Então, como nós aqui só liberamos um H+, nós teremos esse ânion monovalente, com apenas uma carga negativa. Isso vai valer não só aqui para os hidrácidos, mas também para os oxiácidos. Vamos ver mais alguns exemplos então. Olha o HBr, que em água vai ionizar liberando H+, mas também o ânion Br-. Como eu só tenho uma carga positiva, um H+, esse ânion também será monovalente. Então, o HBr que nós vimos é o ácido bromídrico, ele vai ionizar, liberando o ânion brometo. Olha o HCl, que também na água ioniza, liberando H+, mais o ânion Cl-. Então, o ácido clorídrico vai formar o ânion cloreto. Olha agora o HF. O HF em água libera o H+, e o ânion F-, sempre a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, já que o HF é uma molécula neutra. Então, o ácido fluorídrico vai formar o ânion fluoreto. Olha aqui o H2S. O H2S apresenta o enxofre. Então, ele vai agora liberar não um H+, mas dois, já que ele tem dois hidrogênios ionizáveis na sua fórmula. Então, agora esses dois H+, precisam ser neutralizados pelo ânion, que será então agora o S com duas cargas negativas. Veja então que o ácido sulfídrico vai formar o ânion sulfeto. E aí é importante notar que esse é um ânion bivalente, porque nós precisamos neutralizar agora as duas cargas positivas dos dois H+, que também foram liberados. Olha aqui também o HCN. O HCN em água vai liberar um H+, mais o ânion Cn-. Então, o ácido cianídrico forma o ânion cianeto. Vamos ver agora, pessoal, como dar nome aos ânions que são formados pelos oxiácidos, aqueles ácidos que nós vimos nas aulas anteriores. Olha só qual a regrinha que nós vamos utilizar. Quando o ácido terminar em oso, o ânion vai ter a terminação ito.
Quando o ácido terminar em ico, o ânion terá a terminação ato. Muita gente utiliza a frase maldoso mosquito no bico do pato, para justamente tentar memorizar aqui as terminações. Então, sempre que o ácido terminar em oso, o ânion vai terminar em ito, maldoso mosquito. E sempre que o ácido terminar em ico, o ânion vai terminar em ato. Mas, professor, eu sei que alguns ácidos vão também começar por hipo ou por per. E aí, como é que fica o ânion nesse caso? Nós vamos sempre manter o início e vamos só trocar a terminação. Calma que vai ficar bem mais fácil aqui na prática. Olha o caso aqui, pessoal, do HClO3, que é o ácido clórico. Em água, nós sabemos que ele vai liberar o H+, mais o ClO3 com uma carga negativa. De novo, como ele só libera uma carga positiva, esse ânion todo é monovalente, apresenta apenas uma carga negativa. Então, pessoal, o ácido clórico, como nós temos a terminação ico, nós teremos agora o ânion com a terminação ato. Esse aqui, então, o ClO3-, vai ser o clorato. Olha o H2SO3, que nós sabemos que na água vai liberar agora 2H+, e, portanto, vai formar um ânion bivalente, que é o SO3 2-. O H2SO3, lembrando das nossas aulinhas sobre nomenclatura dos oxiácidos, ele é o ácido sulfuroso. E aí, pessoal, terminou em oso, maldoso mosquito. O ânion agora vai terminar em ito. Então, o ácido sulfuroso vai formar o ânion sulfito. Vamos ver mais alguns exemplos, então. Olha aqui o HClO, que é o ácido hipocloroso. Então, em água, ele vai ionizar liberando um H+, e também um ânion agora, o ClO-. O ácido hipocloroso, olha só, terminação oso, passa para terminação ito, maldoso mosquito. Então, esse daqui será o ânion hipoclorito. A gente sempre mantém o início, então o ácido começou com hipo, o ânion mantém o hipo, só mudamos a terminação, agora sim, de oso para ito. Olha o H2CO3, que é o ácido carbônico. Em água, ele vai liberar 2H+, e, portanto, nós já sabemos que vai formar um ânion bivalente, o CO3 2-. Como esse é o ácido carbônico, terminou em ico, agora o ânion vai terminar em ato. Esse daqui é o carbonato. E o HNO3, o ácido nítrico, que em água libera 1H+, mais o ânion NO3-. Então, o ácido nítrico termina em ico, esse vai ser o nitrato. E o H2SO4, o ácido sulfúrico, que em água libera 2H+, mais o ânion bivalente SO4 2-. Então, o ácido sulfúrico terminou em ico, nós sabemos que o seu ânion vai ser o sulfato. E o HClO4, que é o ácido perclórico, ele em água vai liberar 1H+, mais o ânion ClO4-. Então, esse é o ácido perclórico que vai formar o ânion perclorato, mantendo sempre o início e substituindo apenas a terminação de ico para ato no bico do pato. E o H3PO4, que é o ácido fosfórico, que em água libera agora 3H+, então ele tem que formar um ânion trivalente para poder neutralizar essas três cargas positivas, já que a sua molécula, a molécula H3PO4, era uma molécula neutra. Então ele vai liberar 3H+, mais o PO4 3-. Então, como nós tínhamos aqui o ácido fosfórico, esse é o fosfato. Pessoal, viram então que nós vimos aqui a formação dos ânions e diversos nomes que nós já ouvimos falar e não sabíamos de onde vinha. É o caso, por exemplo, do fosfato, do carbonato, do sulfato. Então aqui nós sabemos que esses ânions são formados sempre pelos seus ácidos. Então, conhecendo o nome do ácido, nós conheceremos também o nome do ânion, lembrando sempre da nossa regrinha. Para os hidrácidos, a terminação é sempre hídrico e quando ele vai formar o seu ânion, esse ânion vai ter a terminação eto. Para os oxiácidos, nós temos que lembrar da nossa frase maldoso mosquito no bico do pato. Terminação oso, ânion com terminação ito. Ácido com terminação ico, nós teremos daí sim o ânion com a terminação ato.
Então, pessoal, os principais ânions que vale a pena vocês memorizarem, tanto o nome quanto as cargas, porque aparecem demais em prova, são esses que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o fluoreto, que nós sabemos, então, terminação eto, vem de um hidrácido, o cloreto também de um hidrácido, terminação eto, e o sulfeto, e esse daqui é importante lembrar que ele vai ter duas cargas negativas, já que ele é formado pelo ácido sulfídrico, que tem fórmula H2S. Então, como ele vai liberar 2H+, duas cargas positivas, esse ânion agora, o sulfeto, terá duas cargas negativas. Vamos ver mais alguns. Olha só, o nitrato, muito importante, o NO3-, o carbonato, o CO3, também com duas cargas negativas, já que ele é formado pelo ácido carbônico, que nós sabemos é o H2CO3, então libera duas cargas positivas, 2H+, e por isso o ânion terá duas cargas negativas para neutralizar as cargas positivas que ele vai liberar em solução aquosa. O sulfato, também o SO4 com duas cargas negativas, que vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Nós temos também o fosfato, que vem do ácido fosfórico, que é o H3PO4. Por isso, então, que o fosfato tem três cargas negativas, já que ele vai ionizar, liberando 3H+ em solução. Esses, então, pessoal, são os principais ânions e é muito importante saber também a carga desses ânions, porque isso pode ser perguntado para vocês em prova. Esses ânions aparecem demais. Vale a pena um esforcinho aqui para lembrar deles, não são muitos, aqui eu trouxe apenas 7 para vocês lembrarem. Vamos resolver um exercício então, pessoal? Olha só. Dentre os ânions nitreto, óxido, silicato e oxalato, quais são poliatômicos? Quais desses ânions, então, apresentam mais de um átomo? Pessoal, olha só. Como é que nós vamos resolver essa questão se nós nem falamos do silicato, não falamos do oxalato, nem do óxido? Nós vamos utilizar a lógica e lembrar do seguinte. Olha só, a terminação eto é de um hidrácido, então o nitreto ele é formado por um ácido que não apresenta oxigênio na sua fórmula. Mas nós sabemos que a terminação ato é sempre formada por hidrácidos, aqueles hidrácidos que têm a terminação ico. Lembram-se lá da nossa regrinha? Maldoso mosquito no bico do pato. Então, se esses ânions agora, o silicato e o oxalato, têm terminação ato, é porque eles foram formados por oxiácidos com a terminação ico. Isso nos garante que esses ânions aqui, com a terminação ato, terão mais de um átomo na sua fórmula. Por quê? Os oxiácidos não têm fórmula genérica do hidrogênio com uma atomicidade X, mais um átomo central que nós podemos chamar de A, mais o oxigênio com uma atomicidade Y. Então, quando eu liberar esses H+, eu vou liberar então aqui XH+ em solução aquosa. Então, em solução aquosa, nós vamos liberar XH+, mais agora um ânion que vai ser formado pelo átomo central mais o oxigênio e que vai ter carga menos X justamente para neutralizar as cargas positivas dos X átomos de hidrogênio que foram liberados. Então, pessoal, eu tenho a certeza que esse ânion é formado por mais de um elemento. Teremos o elemento central mais o oxigênio formando esse ânion. Então, nós podemos garantir que o silicato e o oxalato são poliatômicos. E olha só, nas alternativas, nós temos aqui a única que contém os dois, a letra C, que nos fala do silicato e do oxalato. A letra C, portanto, aqui será o nosso gabarito. Vou mostrar para vocês, então, quais são esses ânions que nós estávamos falando. O nitreto é o N com 3 cargas negativas. O óxido é o oxigênio com 2 cargas negativas. O oxalato é o C2O4 com 2 cargas negativas. E o silicato é o SiO4 com 4 cargas negativas. Então, pessoal, não é muito importante memorizar aqui esses ânions. Em especial, talvez, o único aqui importante é o ânion óxido, mas nós falaremos mais sobre ele, que é o oxigênio com 2 cargas negativas.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós tínhamos a certeza que aqueles ânions terminados em ato, eles vão ser poliatômicos porque eles são formados por oxiácidos, e os oxiácidos vão sempre liberar como único cátion o H+, e um ânion que vai ter pelo menos dois elementos distintos, um elemento central mais o oxigênio. Com isso, então, a letra C era aqui o gabarito da nossa questão. Vamos resolver mais uma, pessoal? Olha só. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas, como desinfetante e ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de sódio, mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação do clorato de sódio. As soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, do clorato de sódio e cloreto de sódio são, respectivamente. Então ele trouxe um texto enorme para perguntar para nós algumas fórmulas químicas aqui do hipoclorito de sódio, do clorato de sódio e do cloreto de sódio. Pessoal, como é que nós vamos agora saber a fórmula desses elementos? Olha, nós estamos falando aqui de sais e nós não vimos sais ainda, mas eu posso garantir para vocês que com o nome do ânion nós conseguiremos descobrir também o nome desses sais. Olha só. Quando nós falamos aqui hipoclorito, clorato e cloreto, nós temos o elemento cloro como átomo central desses ácidos que formaram esses ânions. Então, pessoal, vamos começar aqui com o cloreto de sódio, que é o mais simples, que nós sabemos, então, que foi formado por um hidrácido. Então, o cloreto vem do ácido clorídrico, HCl, que é um hidrácido. Então, o HCl em água, nós sabemos, vai liberar um H+, mais o ânion cloreto, que é o Cl-. Então esse é o cloreto. E aí ele falou para nós que é o cloreto de sódio, o sódio que é do grupo 1, então apresentará nas ligações químicas NOx mais 1, como nós vimos. Então aqui nós teremos a formação do NaCl, que é o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, onde o cloro apresenta NOx menos 1 e o sódio NOx mais 1. E depois ele pede para nós o hipoclorito de sódio e o clorato de sódio. E aí, pessoal, nós temos algumas maneiras de resolver. Vamos tentar encontrar os ácidos? Olha só. Se aqui o ânion tem o final ito, nós sabemos que ele vai se originar do ácido hipocloroso. Quem lembra do ácido de referência, que é o ácido clórico, o HClO3, vai saber que quando nós retiramos um oxigênio, no caso então do HClO2, nós temos a mudança do nome do ácido de ico para oso. E se eu tirar mais um oxigênio ainda, no HClO, nós teremos agora sim o ácido hipocloroso. Então, como o HClO3 é o ácido clórico, o HClO2, que tem um oxigênio a menos, vai ser o ácido cloroso. E o HClO, agora com dois oxigênios a menos, vai ser o ácido hipocloroso. E aqui nós sabemos, então, que o ácido clórico vai formar o clorato. Maldoso mosquito no bico do pato. Então, o clorato, como aqui ele libera um H+, o clorato vai ser o ClO3-. E ele também quer o hipoclorito, que é formado aqui pelo ácido hipocloroso. Então, o HClO também libera um H+ apenas. Então, o hipoclorito é o ânion ClO-. Aqui, pessoal, então já encontramos os ânions. Como é hipoclorito de sódio e clorato de sódio, e o sódio nas ligações ele apresenta também NOx mais 1, nós já podemos encontrar aqui os nossos compostos, que vão ser, então, o Na
ClO3, esse daqui é o clorato de sódio, e o NaClO, esse é o hipoclorito de sódio. O primeiro que ele nos pergunta é o hipoclorito de sódio, que é o NaClO, e ele aparece para nós aqui nas letras A, C e D, então já podemos eliminar as letras B e E, e depois ele pede para nós o clorato de sódio. O clorato de sódio é o NaClO3. Então na letra A ele aparece, na letra C ele não aparece e nem na letra D. Ficamos então aqui com a letra A como nosso gabarito. Justamente agora, olha só, o cloreto de sódio último é o NaCl, como nós tínhamos calculados. A letra A, portanto, é o nosso gabarito. Com isso, então, pessoal, aprendemos a dar nomes nos hidrácidos e também nos ânions que são formados tanto pelos hidrácidos quanto pelos oxiácidos. Um forte abraço a todos. Vejo vocês na próxima aula.